Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Cravesi. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os primeiros 1000 dias de vida e o papel da microbiota intestinal. Então, bora lá? Bom, Nutri, muito tem se falado desses primeiros 1000 dias, o quão ele é importante, o quão ele determina vários pontos na saúde de um ser ao longo da vida dele. A gente consegue fazer a programação metabólica, prevenir ali até um certo limite a predisposição genética para algumas doenças, o desenvolvimento de algumas alterações que podem levar aquele indivíduo que está sendo formado a desenvolver doenças ao longo da vida dele. Então, a microbiota é um elemento que perpassa nesse processo de prevenção e de programação metabólica também. Há muitas discussões, há muitas questões ainda na microbiota que a gente ainda não tem uma resposta, como por exemplo, em que momento de fato a microbiota se inicia essa colonização no intestino, se é na vida intraútero, se é no momento do parto, qual é o momento em que isso começa. Tem alguns autores que mostram que já durante a vida intraútero a gente tem contato com a microbiota materna, que existe ali possivelmente uma microbiota uterina, e assim sucessivamente, várias especulações que a gente ainda não tem uma resposta e que talvez a gente nunca tenha uma certeza, porque é um tipo de estudo muito difícil de se realizar, de se investigar a vida intraútero de uma criança, entender se já há ou não colonização antes do momento do parto. Os estudos avaliam muito após o nascimento, né? Avalia-se o mecônio, avalia-se as primeiras fezes, faz esse acompanhamento. A gente sabe que há uma diferença na composição da microbiota perante o tipo de parto. Inclusive, quando o parto é cesariano eletivo ou de emergência, temos vídeos sobre parto aqui, eu vou deixar aqui para vocês. E isso tudo impacta na microbiota. O tipo de aleitamento, a introdução alimentar, o uso de antibióticos numa vida precoce, tudo isso vai ter um impacto sobre a microbiota intestinal dessa criança e a gente precisa entender essa dinâmica. Entendido tudo isso, além desse elemento que já é a criança em si, hoje sabemos que a microbiota ela influencia na fertilidade feminina e também na masculina. Existe uma microbiota no esperma e que ela pode ter uma relação com a qualidade dos espermatozoides, com alterações ali que podem até mesmo atrapalhar esse processo de gerar uma vida, da gestação ocorrer, da fecundação acontecer. Na mulher, a gente sabe que a microbiota vaginal influencia e muito, tanto no processo de fecundação, quanto na manutenção da gestação. Mulheres com disbiose vaginal têm um maior índice de aborto por causa de infecções que podem ser acometidas ali, que pode ter vaginoses diferentes e isso pode impactar no curso da gestação. A gente vê também que mulheres que têm alterações da microbiota vaginal tendem a ter partos prematuros e tudo isso influencia. E parece que a microbiota em si, ela pode ter uma influência na própria qualidade também do óvulo e influenciar essa fecundação. A gente sabe, né, que quando ocorre a fecundação e há algum problema nesse processo, essa gestação pode não ir adiante. E a microbiota parece ter uma certa influência nesse sistema. Ainda é algo novo, um tema que está sendo estudado, a gente não sabe exatamente qual é essa influência, a gente ainda não entendeu muito bem como é essa compatibilidade de microbiota, qual o impacto real
qual a influência até mesmo da microbiota intestinal sobre essas microbiotas de outros locais. Então, há muitas dúvidas, muitas perguntas que vão gerar novos estudos. Fato é que um casal que deseja engravidar, ele precisa iniciar esse cuidado, tanto o homem quanto a mulher, porque muitas vezes a mulher que busca mais ajuda, a mulher que se cuida mais, a mulher que acha que quando não dá certo a culpa é dela, mas a gente sabe que não é assim. Ambos precisam começar a cuidar da saúde antes mesmo do projeto gestação, para garantir um ambiente favorável, para garantir que corra tudo bem, que a gente previna também intercorrências que não são desejadas, como a prematuridade, a perda dessa gestação e outras intercorrências que podem ocorrer com um desfecho não muito feliz. Então, a gente pode pensar num cenário, né, de um casal, quem trabalha com tentantes, de já cuidar dessa microbiota intestinal, que ela influencia as outras microbiotas de certa forma, para garantir um ambiente favorável, além de todos os outros protocolos que devem ser feitos, como, por exemplo, avaliar ali os nutrientes importantes em todo esse processo e fazer suplementações, orientar a adoção de um estilo de vida mais saudável, né, com alimentação mais adequada, atividade física, sono, tudo que vai influenciar nesse momento para a concepção. E depois focar ali no cuidado da mulher durante a gestação para garantir um ambiente favorável para o desenvolvimento dessa criança. Independente de se essa criança já tem a colonização durante a gestação, uma microbiota saudável dessa mulher vai prevenir algumas intercorrências gestacionais que podem ocorrer. Então, é importante também a gente considerar a microbiota nessa matemática toda. E um último ponto é que, após o nascimento, independente do tipo de parto, a gente tem que estar ali orientando essa mãe a priorizar o aleitamento materno, salvo em algumas condições onde a mãe não vai poder estar fazendo, e aí ela vai ter que dar o melhor dela no sentido de utilizar a fórmula infantil mesmo, mas estimular ela a buscar orientação, de repente uma consultora de amamentação para orientar com relação a esse momento que não é fácil, não é instintivo, não é simples, não é assim que acontece, né? Precisa sim de uma orientação. Se o profissional nutricionista que atende tem essa competência de ensinar, ensine essa mãe como fazer para que ela consiga amamentar e garantir que o impacto do parto, se não foi natural, seja minimizado com o aleitamento materno. Orientar quanto à introdução alimentar. Então, o nutricionista que trabalha com crianças em introdução alimentar, ele é crucial para garantir uma microbiota adequada. Até o 3º ano de vida, a microbiota é formada. E essa é a janela que a gente tem para trabalhar para minimizar os impactos negativos que essa microbiota teve ou possa ter a vir e garantir a formação adequada nesse período, para que tenha uma microbiota saudável e que, mesmo que aquele indivíduo se exponha a elementos negativos que modulem negativamente aquela microbiota em algum período da vida, quando ele suspende aquele elemento, ela vai retornar para esse estágio mais em equilíbrio, uma microbiota mais saudável. Então, veja como é importante o papel do nutricionista nesses primeiros 1000 dias de vida para garantir a microbiota saudável, a formação dessa microbiota, desde o trabalho da microbiota da mãe e do pai antes da concepção, da mãe durante a gestação e da criança pós-gestação, para que tenha essa formação de uma microbiota saudável, de uma microbiota equilibrada, de uma microbiota que pode prevenir várias doenças que podem acontecer ao longo da vida desse ser. Então, a microbiota nos primeiros 1000 dias de vida, ela está começando a ter
essa importância, porque sabe-se que ela tem um papel em alguns pontos importantes que a gente ainda não sabe exatamente qual é ele, mas que a gente está começando a entender para até a gente ter condutas mais assertivas e ajudar cada vez mais e mais que os indivíduos minimizem os riscos de desenvolvimento de várias doenças aí que podem acometê-los. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. E já compartilha esse vídeo com uma Nutri que trabalha com tentantes, com gestantes e com introdução alimentar, para ela ficar atenta a essa informação e começar a olhar a microbiota dos seus pacientes, para que eles tenham desfechos cada vez melhores. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!